Olá! Nessa análise de hoje, a gente vai questionar uma das ideias mais básicas da medicina. O que de fato é um diagnóstico? E se aquela linha que separa quem é saudável de quem está doente for, na verdade, muito mais arbitrária do que a gente pensa? Vamos fundo nessa ideia? Pois é, a medicina, como a gente conhece, tende a nos colocar em caixinhas, né? Ou a pessoa está doente ou não está. Mas será que nosso corpo funciona de um jeito tão preto no branco assim? Essa é a grande pergunta que guia a nossa discussão aqui. Para entender isso na prática, olha só esse exemplo. Uma pessoa com a pressão em 139 tá tudo bem, é considerada saudável. Agora, se subir para 141, uma diferença minúscula de 2 pontinhos, de repente, pronto, diagnóstico de hipertensão. A pergunta é, o que aconteceu de tão drástico no corpo dela nesse salto? A resposta é nada. Biologicamente, nada mudou. E é exatamente aqui que o nosso primeiro ponto começa. Vamos lá, então. Primeiro, vamos entender qual é o problema com essa ideia de normal e com os diagnósticos do tipo sim ou não. Então, o diagnóstico tradicional funciona basicamente como um interruptor de luz. Ou tá ligado ou tá desligado. Ou a pessoa tem a doença ou não tem. Simples assim. Isso força a gente a caber numa categoria. E olha, para algumas situações isso é útil, mas, como a gente vai ver, para muitas outras é um problemão. A grande verdade é que a maioria das doenças crônicas, as que mais afetam a gente hoje em dia, elas não são interruptor. Elas são mais parecidas com um botão de volume. Sabe, vão aumentando aos pouquinhos. Elas existem num espectro contínuo de gravidade. Ninguém vai dormir saudável e acorda diabético. É um processo, um caminho. Certo. Então, se as doenças são um espectro, como é que a gente transforma isso numa resposta de sim ou não? Simples. A medicina desenha uma linha na areia. O diabetes tipo 2 é o exemplo clássico disso. Definiram um ponto de corte, 125 miligramas por decilitro de glicose em jejum. Deu acima disso, diagnóstico de diabetes. Deu abaixo, não tem diabetes. Fim de papo. E essa citação aqui, ela é muito poderosa porque escancara o quão estranho isso é do ponto de vista biológico. Pensa bem. Alguém com 124 de glicose não tem nada sério, mas com 126 já é considerado diabético, igualzinho a alguém que tem 185. Isso não tem lógica biológica nenhuma. E olha, isso não acontece só com diabetes, não. Essa mania de desenhar linhas arbitrárias está em todo lugar. Na hipertensão, no colesterol alto, na obesidade, até em diagnósticos de saúde mental. E pasmem, até em alguns cânceres em estágio inicial, a decisão do que é e o que não é câncer pode depender do julgamento de um patologista. E qual a consequência disso tudo? Um fenômeno bem perigoso chamado sobrediagnóstico. O que é isso? É quando se começa a tratar um fator de risco como se ele já fosse a doença instalada. Na prática, passamos a tratar números num papel e não uma pessoa. Isso gera uma cascata de ansiedade, mais exames e, claro, tratamentos que poderiam, talvez, ser evitados. Ok, se esse modelo de sim ou não tem tantos problemas, qual seria a saída? A proposta é uma virada de chave. Em vez de pensar em rótulos, vamos começar a pensar em probabilidades. A ideia da previsão de risco é justamente essa. Em vez daquela pergunta fechada, essa pessoa é doente, a gente muda a pergunta para qual é a chance, a probabilidade dessa pessoa ter um infarto nos próximos 10 anos. É uma abordagem muito mais inteligente e personalizada. O exemplo clássico disso é o famoso modelo de risco de Framingham. Ele não olha para uma coisa só, tipo a pressão. Nada disso. Ele é mais esperto. Ele junta várias peças do quebra-cabeça, como idade, sexo, se a pessoa fuma ou não, os níveis de colesterol. Tudo isso para pintar um retrato muito mais fiel do risco real daquela pessoa. Agora, para a coisa ficar bem clara, vamos a um exemplo prático. Pega o paciente A. A pressão dele é 145. Pelo modelo antigo do sim ou não, ele ganha um rótulo hipertenso. Ponto. Mas, quando a gente joga esse dado no modelo de risco, a gente descobre que a chance dele ter um infarto em 10 anos é baixíssima, só 2%. Agora, olha o paciente B. Ele tem exatamente a mesma pressão, 145. Só que por causa de outros fatores, sei lá, talvez ele seja mais velho, fume, tenha o colesterol nas alturas, o risco dele dispara para 20%, 10 vezes maior. E aqui tá a beleza da coisa. O mesmo número, 145, significa coisas completamente diferentes para pessoas diferentes. O contexto é tudo.
Então, atenção, o ponto aqui não é dizer que o diagnóstico tradicional é lixo e tem que ser jogado fora. De jeito nenhum. A questão é que a gente tem duas ferramentas diferentes para problemas diferentes. E essa tabela aqui resume a ópera. O diagnóstico, aquele do sim ou não, é perfeito para problemas agudos, claros, sem ambiguidade. Já a previsão de risco é a ferramenta ideal para lidar com condições complexas que se arrastam por anos. É nessas horas que a conversa sobre riscos e benefícios de um tratamento se torna fundamental. E para não restar nenhuma dúvida, se uma pessoa chega na emergência com uma aorta rompida, ninguém vai querer calcular a probabilidade de risco dela nos próximos 10 anos, né? É preciso de um diagnóstico na hora e cirurgia para ontem. Nesses casos, o modelo tradicional é e sempre vai ser o que salva vidas. Mas, para os grandes desafios de saúde do nosso tempo, aquelas doenças crônicas que se desenvolvem lentamente por décadas, como doenças do coração e diabetes, aí sim, a previsão de risco é uma ferramenta muito mais sutil, mais precisa e, no fim das contas, mais poderosa. Então, a gente chega na grande conclusão. A ideia não é jogar uma ferramenta fora, mas sim ter uma caixa de ferramentas maior e saber exatamente qual delas usar em cada situação. O grande poder da previsão de risco é que ela olha a floresta e não só a árvore. Ela junta vários fatores, troca aquele rótulo simplista de doente/não doente por um número, uma probabilidade, com a qual dá para trabalhar. E talvez o mais importante, ela abre espaço para uma decisão conjunta, uma conversa honesta entre o profissional de saúde e o paciente sobre os próximos passos. A mensagem final, então, é um convite à evolução. Talvez seja a hora da medicina ir além desse pensamento binário, sabe? Que dominou por tanto tempo. E abraçar de vez uma abordagem mais quantitativa, mais alinhada com a complexidade do corpo humano. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para pensar. Numa época em que a gente fala tanto de medicina personalizada, de genômica, ainda faz sentido tratar diagnósticos, categorias genéricas? Ou será que o foco deveria ser em tratar o risco individual, único, de cada pessoa? Fica